Ó vinde fiéis, vinde alegres, triunfantes, ó vinde conosco, vinde a Belém. Vede a criança, vede o Deus menino, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Cantemos felizes todos ao menino, nascido em pobreza em nosso bem. Vinde apressados, vinde a manjedoura, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Ó Rei sempre eterno, príncipe divino, deitado em presépio tão pobre aqui. Deus verdadeiro que por nós nasceste, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Cantemos louvores, juntos adoremos a Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus nos céus e paz na terra, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Ó vinde fiéis, vinde alegres, triunfantes, ó vinde conosco, vinde a Belém. Vede a criança, vede o Deus menino, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Cantemos felizes todos ao menino, nascido em pobreza em nosso bem. Vinde apressados, vinde a manjedoura, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Ó Rei sempre eterno, príncipe divino, deitado em presépio tão pobre aqui. Deus verdadeiro que por nós nasceste, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Cantemos louvores, juntos adoremos a Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus nos céus e paz na terra, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Ó vinde fiéis, vinde alegres, triunfantes, ó vinde conosco, vinde a Belém. Vede a criança, vede o Deus menino, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Cantemos felizes todos ao menino, nascido em pobreza em nosso bem. Vinde apressados, vinde a manjedoura, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Ó Rei sempre eterno, príncipe divino, deitado em presépio tão pobre aqui. Deus verdadeiro que por nós nasceste, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o nosso Rei. Cantemos louvores, juntos adoremos. O anjo disse aos pastores: Hoje vos nasceu
na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2, versículo 11. O que tinha sido anunciado aos profetas tornou-se realidade. Um menino nasceu. A palavra, o Verbo, se tornou carne. E a começar pelos pastores de ovelhas, lá em Belém, o mundo pôde conhecer esse menino, o mundo pôde conhecer Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Este é o motivo pelo qual nós nos reunimos nessa noite, mesmo que de forma virtual, para cultuar a esse nosso Deus. Desejo uma ótima e abençoada noite de Natal a todos que celebram esse culto junto conosco. Apesar de todas as complicações, dificuldades, percas que nós estamos enfrentando nesse nosso turbulento ano de 2020, ainda assim podemos agora, no final dele, viver um jubiloso e venturoso tempo santo de Natal. Eu convido a cantarmos juntos esse hino que será então projetado e vocês podem acompanhar, mesmo que de casa. Cantem junto, cantem em família e juntos nós podemos também louvar a esse nosso Deus. Cantemos. Jubiloso, venturoso, tempo santo de Natal, mundo perdido, Cristo é nascido, rejubila a cristandade no Senhor. Jubiloso, venturoso, tempo santo de Natal, Cristo bendito, salva o aflito, rejubila a cristandade no Senhor. Jubiloso, venturoso, tempo santo de Natal, coros divinos cantam seus hinos, rejubila a cristandade no Senhor. Natal. Cremos que Deus se fez carne, se fez ser humano, assim como eu e você. O Pai enviou o Filho para o mundo com um propósito muito bem estabelecido. O Filho nasceu para morrer. Nasceu para morrer no meu e no teu lugar. Nessa certeza, podemos afirmar que este culto acontece no nome do único e trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo se fez humano, mas ele nunca pecou. Todavia nós, conforme está escrito em Romanos 3:23, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Ninguém escapa. Eu, você, nós pecamos, nós cometemos pecados diariamente e precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer nossas falhas, porque só reconhecendo é que nós podemos nos arrepender. Eu quero convidar você agora para, junto comigo, orarmos ao nosso Deus, confessando os nossos pecados. Senhor, nosso bondoso e maravilhoso Pai, Tu te fizeste conhecido ao mundo através do menino nascido em Belém. O mundo viu a Tua glória, Jesus habitou no meio de nós
e grandes e eternas bênçãos nos concedeu, sendo a maior delas o dom da graça, a vida eterna que nos foi dada de forma gratuita. Perdoa-nos quando duvidamos ou simplesmente esquecemos disso. Atolados nos nossos afazeres, ocupamos as 24 horas do nosso dia para as preocupações do mundo e esquecemos que tudo aqui vai passar e que a única coisa que não passará é a Tua palavra, é a Tua promessa. Perdoa-nos quando trocamos o verdadeiro sentido do Natal. Perdoa-nos quando temos mais ansiedade para ganharmos nossos presentes e para chegar logo em casa para comermos uma janta muito bem preparada do que para ouvir a Tua palavra e estar cultuando a Ti. Perdoa-nos, Senhor, pois somos míseros e falhos pecadores. Amém. Está escrito no livro de Atos o seguinte: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Todos nós somos pecadores, vivemos em pecado e precisamos nos arrepender todos os dias da nossa vida por isso. Se você disser que não tem cometido pecado algum, está enganando a si mesmo e a palavra não está em ti. Mas se você crê e se arrepende, creia também que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele já pagou o preço pelos teus pecados. E por isso, nova criatura você é, nova criatura você pode ser. Se você crê nisso, que assim seja. Amém. Quando adulto, o menino nascido em Belém anunciou: deixo-vos a minha paz vos dou, e ela é diferente da paz do mundo. A paz de Jesus, ela reata reações rompidas, ela permite refazer amizade, ajuda a devolver a convivência na família, a superar o ódio. Porque Jesus nasceu, pode haver reconciliação. Eu convido você a olhar para a pessoa que está do seu lado, talvez você está sozinha, mande uma mensagem para alguém. De alguma forma, realize esse gesto, desejando a paz de Cristo ao próximo. Eu desejo a paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo a este culto. Em Jesus Cristo, Deus perdoa os nossos pecados, ouve o nosso clamor e vem ao nosso encontro para nos conceder a sua paz. Isso é motivo de grande alegria e esperança. Cantemos Glória. Neste momento, ouviremos as leituras bíblicas. Que Deus fale ao meu e ao teu coração por meio da sua palavra. Faço a leitura do capítulo 53 do livro de Isaías. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui, a palavra do Senhor. Aclamemos ao Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Faça a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Naqueles dias foi publicado um decreto do César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenha medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha, E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz
para o meu caminho. A notícia que alcançou os pastores em Belém, 2000 e poucos anos atrás, também nos alcança hoje. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ao mundo. Assim como os pastores tiveram grandes motivos para se alegrarem, nós também hoje o temos. Em preparação para ouvirmos a pregação da sua palavra, cantemos juntos o hino Quero Ir com os Pastores. Quero ir com os pastores e render a Deus louvores pelo céu imenso amor, por nos dar o Salvador. Como os anjos jubilaram quando a nova anunciaram, quero eu também cantar, paz na terra propagar. Como os magos que vieram, que presentes ricos deram, como o mais precioso dom, dá-lhe em meu coração. Meditar vou com Maria sobre a nova da alegria, que o menino que nasceu é o próprio Deus do céu. Jesus Cristo, minha vida, seja só a ti rendida. Vem, ó, vem em mim morar, minha vida iluminar. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja com cada um e cada uma de nós nessa noite tão especial. Amém. Amanhã, dia 25 de dezembro, nós comemoramos uma data muito especial, o Natal. Eu diria que o Natal ele é a segunda data mais importante para o cristianismo. E eu digo segunda porque, se nós formos colocar uma ordem hierárquica, eu diria que a Páscoa ela é a data mais importante para o cristianismo. Mas, sem sombra de dúvida, o Natal ele já vem logo em seguida como a segunda data mais importante. Se você quer saber o porquê que a Páscoa ainda é mais importante que o Natal, anota ali na sua agenda para o ano que vem, no culto de Páscoa do ano que vem eu vou explicar isso para você, então já deixa ali anotado para você entender o motivo dessa ordem hierárquica que nem eu falei agora. Mas então, amanhã celebramos o Natal. O Natal ele é tão importante, é uma data tão esperada, que até mesmo não cristãos comemoram essa data, esperam por esse dia 25 de dezembro. É uma data onde muitos dão presentes uns para os outros e a partir desses presentes, a partir disso, nós pretendemos demonstrar o nosso amor, demonstrar o carinho por quem a gente ama, pelos nossos próximos. E também a gente recebe presentes, recebe esse amor, recebe esse carinho. E tudo isso, toda essa movimentação, essa troca de presentes, jantar especial e tudo mais, tudo isso acaba aquecendo a nossa economia, tudo isso faz com que o mercado se movimente. Mas o verdadeiro significado do Natal não é ganhar presente, não é ser um feriadão, não é ser somente algo que um velho barbudo vem com um saco cheio de presentes nas costas para celebrar uma data. O Natal, o verdadeiro significado é muito maior e muito mais bonito até do que isso. O verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. É claro que se nós formos estudar mais a fundo, muitos vão falar que dia 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus Cristo. E realmente, provavelmente não é. É muito improvável que Jesus tenha nascido dia 25 de dezembro. Talvez tenha nascido alguns meses antes. A questão é que ninguém sabe. Não tem como saber a data exata que Jesus nasceu. Mas, de todos os modos, a nossa cultura ela colocou essa data, dia 25 de dezembro, para nós celebrarmos o nascimento de Jesus, celebrarmos esse dia. E agora eu queria refletir com você sobre o acontecimento que nós celebramos nesse dia. Por quê? Porque é muito importante que numa noite como essa, véspera de Natal, que nós possamos falar sobre o nascimento de Jesus. É importante que a gente tome uma decisão a respeito dessa data tão especial. Assuma uma postura.
E a decisão que a gente tem que tomar é sobre quem é esse Jesus. Quem é esse Jesus que, quando chega sempre perto do dia 25, todos os anos, as pessoas colocam ali no presépio um menininho numa manjedoura? Quem é esse Jesus? E é muito interessante refletir sobre essa pergunta, porque muitas vezes a gente pensa que tem que dar uma resposta muito completa para ela, algo detalhado. Afinal, Jesus não é uma resposta simples. Olha tudo que é Jesus. Mas na verdade a resposta é simples sim. É uma resposta, uma questão que é múltipla escolha, eu diria dessa forma. Ou a opção é A, ou a opção é B. Opção A, Jesus, ele foi um louco. Jesus foi um lunático que achava que era Deus e falava umas coisas lá achando que era Deus. Ou então ele era mentiroso, né? Ou então ele mentia, queria enganar as pessoas a respeito disso e falando que ele era Deus. Essa é a opção A, um louco mentiroso. A opção B é que tudo isso que ele falava era verdade. Era que ele realmente era tudo aquilo que ele pregava. Ou seja, ele realmente é Deus. Ele realmente é o próprio Deus, criador de todas as coisas, que se esvaziou de si mesmo, tornou-se humano, se fez gente assim como eu e você. Essas duas opções, A e B. Quem é Jesus? Deus, o próprio Deus, ou um louco que achava que era Deus? E eu queria refletir agora, nessa noite, então, com você sobre o Natal, o nascimento desse menino Jesus. Na leitura bíblica do Evangelho de Lucas, que nós fizemos há pouco, nós falamos sobre como tudo aconteceu, sobre o local de nascimento, sobre José e Maria, sobre essa trajetória até chegar na estrebaria. Mas para que a gente consiga contextualizar, para que tu consiga entender o que isso significa, eu quero te fazer uma pergunta. Se você pudesse escolher onde você nasceria, no país onde você nasceria, que país você ia escolher? Nascer aqui no Brasil mesmo? Será? Tu ia escolher nascer, sei lá, no Paquistão, no Irã? Não, né? Acho que talvez a gente ia escolher nascer em um país de primeiro mundo. Na Alemanha, muitos iam escolher, né? Muitos alemães aqui, na Suíça, no Canadá, no Japão, países onde a segurança é muito maior, onde a saúde, o sistema de saúde é muito melhor. A gente ia escolher o melhor lugar para nós, o melhor lugar que a gente julga ser o melhor país. E ainda se você pudesse escolher a família onde você nasceria, um sobrenome, Zuckerberg, um Gates, do Bill Gates, um Buffett, o maior investidor do mundo. Pensou nascer numa dessas famílias? A vida estava feita, em questão de riquezas. Se você pudesse escolher, então, onde você escolheria? Se você tivesse esse poder. Sabe, esse texto que nós lemos de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 2, ele fala sobre o único homem que teve realmente o poder de escolher aonde ele nasceria, aonde e como ele nasceria. Jesus, sendo o próprio Deus, ele poderia ter escolhido nascer em um lugar extremamente bonito, nascer no Império Romano, nascer numa família nobre, Mas esse homem ele escolheu nascer em Belém, uma cidade minúscula. Pior, ele escolheu nascer de uma virgem adolescente. E tudo isso aconteceu numa época onde estava se fazendo o recenseamento, a contagem das pessoas ali, e todo mundo estava indo para Belém, então, para esse recenseamento, e já não tinha mais lugar, já não tinha mais hospedaria. Quando José e Maria eles viajaram de Nazaré até Belém, foram 105 quilômetros de viagem. Nazaré ficava a 350 metros de altitude, Belém ficava a 800, então foram 500 metros de subida, 105 quilômetros, 500 metros de subida, pensa, um morro. Não era de carro, e pior, Maria já estava nos últimos dias da gestação.
tendo que enfrentar essa viagem. E aí eles chegam lá em Belém e não tem lugar, não tem uma hospedaria, não tem uma cama confortável para que Maria pudesse se deitar depois dessa viagem longa, um lugar onde ela pudesse ter um parto tranquilo. E foi ali que Jesus nasceu. Foi dessa forma que Deus decidiu se tornar humano. Por que assim? Por que dessa forma? Se ele poderia escolher, por que dessa forma? E fica aqui então muito claro que o objetivo de Jesus não era fazer marketing. Jesus não queria aparecer. Jesus não precisava de algo que todos vissem ali, que ele nascesse com resplendor e grandeza. Mas então, por que o motivo? Qual que é o motivo do nascimento? Por que dessa forma? Porque Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, ele se fez como nós. Por que isso? Por que ele nasceu como nós, entre fezes e urina, como meu professor costumava dizer? Por que ele fez isso? Qual que é o sentido dessa história? O motivo disso é simples. Deus fez isso porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer se relacionar com a gente. Mas o que isso tem a ver com Ele se fazer humano? Ele não poderia se relacionar sendo Deus? Presta atenção. Para que um relacionamento seja saudável, é preciso, que os dois lados cedam. Que os dois lados, de uma hora ou outra, acabam cedendo em algumas coisas. Explicar isso bem clássico, um casal, por exemplo. Para que haja um relacionamento saudável, os dois lados precisam ceder em algum momento. Para nos alcançar, para se relacionar conosco, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele também cedeu. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele se tornou humano. Ele cedeu da sua glória e majestade. Vou explicar isso com o texto de Filipenses 2, que tem um hino cristológico. É um dos textos mais lindos da Bíblia. E o texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto! A vontade dele de se relacionar contigo, de se relacionar comigo é tão grande, foi tão grande que ele cedeu. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você entende o que significa ele esvaziar a si mesmo? Ele esvaziar-se para alcançar a gente? Deus veio ao mundo como um bebê. Ele teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Pensa. Maria teve que limpar o bumbum de Jesus, o bumbum de Deus. Deus, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, Ele se fez homem, se fez ser humano. Ele poderia ter simplesmente aparecido com 30 anos, poderia ter aparecido vindo do céu, aparecido com grande brilho para todo mundo e pronto. Mas não, Ele se esvaziou de toda a sua glória, Ele se humilhou. Filipenses 2, está escrito isso lá. Ele fez tudo isso para dizer: eu estou disposto a ceder, eu estou disposto a perder para me relacionar contigo, estou disposto a me esvaziar-se para me relacionar contigo. Agora você já consegue entender por que Jesus nasceu? Por que Deus veio ao mundo? Essa é a forma dele de ceder, para que pudesse se relacionar com a gente, para que essa relação pudesse ser possível. Mas ainda há uma segunda questão. Para que haja um relacionamento saudável, ainda mais importante do que os dois lados cederem, é importante que os dois lados se conheçam. Marido, você precisa conhecer a sua esposa, os gostos dela, os desgostos dela, os medos, os sonhos
Esposa, você precisa conhecer o seu marido. Estou dando um exemplo aqui de relacionamento. E da mesma forma acontece com Deus e o ser humano. Deus precisa conhecer a gente, Ele já conhece porque Ele nos criou. Ele nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Mas nós precisamos conhecer a Deus. E como que é possível conhecer a Deus? Para ilustrar isso, eu quero dar o exemplo mesmo do que acontece aqui no mundo quando um autor escreve um livro. Existe o autor, o escritor da história, e existem os personagens da história. Deus é como o autor, como o escritor, e nós, seres humanos, somos como os personagens dessa história. Se o autor quiser ser conhecido pelos personagens, em primeiro momento, ele precisa escrever sobre si mesmo. Ele precisa fazer com que os personagens saibam da sua existência. Mas, se ele quiser de fato que os personagens o conheçam, ele precisa aparecer na história, ele precisa fazer parte dela, ele precisa se relacionar diretamente com os personagens, se fazendo um personagem para que isso possa ser possível. E é isso que é o Natal. É o autor que decidiu escrever ele mesmo na história. É o autor que decidiu entrar na história e possibilitar um relacionamento direto com os personagens que ele mesmo criou. Lendo o Antigo Testamento, vendo sobre os relatos que descrevem a respeito da presença de Deus, no caso, quando eu falo Antigo Testamento, eu quero dizer exatamente assim, antes de Jesus vir ao mundo, antes de Deus se revelar como Jesus. Como é que Deus se revelava antes? E aí a gente vê que a presença de Deus é como quase, se quisermos olhar para a presença de Deus, olhar para Deus, era como se fosse olhar para o sol, no dia mais quente do ano. É impossível, não tem como olhar para o sol e ver ele nitidamente. Eu olhei para uma lâmpada agora e já ficou tudo embaçado. Para o sol, muito menos. Se a gente tentar, nosso olho já vai se fechando, a gente vai botando a mão na frente, porque não tem como. Nossa retina queima, a gente é capaz de ficar cego se tentar fazer isso. No máximo a gente consegue ver um brilho forte, mas o sol em si a gente não consegue ver. Como é que a gente faz para ver o sol? Como é que tu consegue ver o sol? Colocando um óculos, Se a gente colocar um óculos escuro e olhar para o sol, o óculos sendo bom, claro, já vai dar de ver a bolinha ali, o sol aparecendo, sem prejudicar, sem que a gente precise ficar fazendo assim, e vai dar de ver ele nitidamente. Então, colocando um filtro entre o nosso olho e o sol, a gente consegue ver o sol. O que é o Natal? É Deus nos dando um filtro para olhar para Ele. O Natal é Deus entre nós. É Deus falando, pode me olhar agora e pode me conhecer agora. Agora, na pessoa de Jesus, nós podemos ver e conhecer quem é Deus. E conhecendo, nós podemos nos relacionar com Ele. Lembra do relacionamento que eu estou falando faz tempo? Esse é o plano de Deus, esse foi o plano dele durante todo o tempo. O plano dele é que pudesse haver um relacionamento contigo, um relacionamento dele comigo, um relacionamento dele contigo. Retomando então, por que Jesus nasceu? Por que Ele se fez carne e por que Ele habitou entre nós? Primeiro, porque era o jeito dele de ceder. Segundo, porque era o jeito dele de se fazer conhecido por nós. E terceiro, porque era o jeito dele, porque foi o jeito dele de te salvar. Foi o jeito dele de nos salvar. Ele nasceu para morrer no meu e no teu lugar. Porque Ele nasceu no mundo, nós podemos ter a chance de nascermos de novo para Ele, tendo uma nova vida junto dEle e sendo seus co-herdeiros para a vida eterna. Essa é a essência mais pura e mais simples do cristianismo. Deus veio até mim e até você, nos aceitando do jeito que nós estamos, perdoando os nossos pecados e nos convidando para caminhar junto com Ele. Deus veio ao mundo para levar sobre si o nosso pecado. Ele conheceu nossas enfermidades, Ele conheceu nossas dores, Ele conheceu nossos problemas e carregou sobre si tudo isso. Está escrito, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo.
O preço do pecado já foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para nos salvar. Jesus nasceu para nos salvar e Ele morreu para nos salvar. Tudo isso por causa do relacionamento. Porque Ele quer se relacionar contigo. Ele quer se relacionar comigo. Porque Ele nos ama. E falando em relacionamento, voltando então, lembra que eu falei sobre os dois lados do relacionamento? A gente já viu que Jesus se deu, já viu que Jesus se tornou conhecido para nós. Então, qual que é o nosso lado? O que eu preciso fazer nessa história? E aqui entra a questão que não basta só entender, não basta só ler a Bíblia e falar, legal, eu entendi o que está escrito ali e acho que é verdade. Não. E agora você vai até estranhar o que eu vou falar. Mas a questão é que a gente não conhece a verdade lendo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é a verdade. A Bíblia não é a verdade? Não, a Bíblia não é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A pessoa de Jesus é a verdade. A Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia fala sobre a verdade. Sendo assim, a verdade não é conhecida numa leitura. A verdade nos é revelada pelo Espírito Santo. Claro, não vamos agora ignorar a leitura. A Bíblia não deixa de ser importante. Ela é totalmente importante porque ela é revelação de Deus para nós. Mas é nessa leitura, é conhecendo, a partir dali, conhecendo a Jesus Cristo, que é a verdade, que isso é nos revelado. Assim como, claro, não foi a Bíblia que foi mostrada para os pastores, mas assim como a gente leu no texto de Lucas, os pastores que estavam no campo cuidando das ovelhas. Lá está escrito o seguinte: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso foi revelado a eles. Não foi um conhecimento, não foi um livro que eles leram e falaram, não, ali nesse ano, nessa noite, Jesus vai nascer, a gente vai para lá. Isso foi uma revelação que eles tiveram. É o Espírito Santo de Deus que tira o véu do nosso rosto e permite que a gente enxergue a verdade, por meio, claro, da sua palavra, da sua revelação. Os pastores de ovelha que apareceram aqui no texto, eles poderiam também ter ignorado o chamado dos anjos. Eles poderiam ter ouvido tudo aquilo, mas ignorado e ficado cuidando das suas ovelhas ali. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles, desses dias que imediatamente, de prontidão, logo que eles ouviram, eles já foram ao encontro de Jesus, eles deixaram tudo que as ovelhas para trás, tudo que estavam fazendo para trás, e foram ao encontro de Jesus para o adorar. E o texto ainda ele segue lá no versículo 17, contando o que aconteceu depois, diz que eles viram a Cristo e saíram divulgando sobre ele para todas as pessoas, que ficavam maravilhadas com o que eles diziam. O que devemos fazer então? O que hoje, neste Natal de 2020, eu e você podemos fazer? O que deve ser feito nessa noite? O que deve acontecer nessa noite? O que fazer nessa noite é simplesmente clamar a Ele, clamar a Deus. O nosso papel nessa noite é clamar: Senhor, abre meus olhos, abre o meu coração para receber a Tua palavra, me dá entendimento, me dá discernimento, age na minha vida, entra pela minha porta e faz morada em mim. Que a cada dia eu possa estar mais perto de Ti, que a cada dia eu tenha um relacionamento mais profundo contigo e Te conheça cada vez mais. Que a Tua palavra seja a realidade que eu vivo no dia a dia e que, assim como os pastores o fizeram, eu possa divulgar sem vergonha e sem medo o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus. Meus queridos e minhas queridas, que assim seja e que Cristo possa nascer na minha e na tua vida todos os dias. Que Ele se revele a você e a mim todos os dias. Amém.
Louvemos ao nosso Deus, cantando juntos o próximo hino que será projetado. Surgem anjos proclamando. Surgem anjos proclamando, paz na terra, Deus louvor. Anunciam jubilando, eis nasceu o Salvador. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Vão alegres os pastores ver o menino celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Tanto Deus nos tem amado, que se inclinou ao pecador. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Povos todos adorai-o, glória a Deus também dizei. Vossas vidas entregai-lhe, Ele é Cristo, o grande Rei. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Queremos ouvir agora os avisos deste culto, são poucos, quero falar brevemente. O primeiro deles é que a paróquia ela vai continuar oferecendo os cultos online. O próximo deles, então, será agora nesse dia 27, nesse próximo domingo, que já está logo aí. O culto presencial vai acontecer normalmente, na São Tiago, às 8h30, aqui na Bom Samaritano, às 10 horas, mas também o culto online é disponibilizado a partir do link, que é compartilhado sempre no grupo da paróquia. Eu vejo que muitas pessoas não têm acesso a esse vídeo, muitas vezes nem têm conhecimento de que está sendo produzido esses cultos online. Por isso é importante que você compartilhe, que você divulgue, Esse link que a gente manda ali no grupo, você pode copiar, colar, mandar para os seus amigos, mandar para os seus familiares, mandar para os seus conhecidos. E assim também a palavra de Deus pode estar alcançando mais pessoas, alcançando mais vidas. O segundo aviso diz respeito às ofertas deste culto. Elas são destinadas a nível nacional ao Fundo para a Promoção do Ecumenismo. Que Deus abençoe as dádivas e também os doadores. Sendo, pois, encerrado esse momento de avisos, quero convidá-los para no momento final nós já chegarmos a Deus orando, agradecendo e também pedindo. Senhor Deus, te agradecemos por essa noite especial. Te agradecemos porque podemos ter a certeza de que o menino que nasceu na manjedoura não era nenhum louco, mas sim o próprio Deus.
Te agradecemos e te louvamos porque o teu amor e a tua misericórdia duram para sempre. Obrigado porque tu és Deus presente. Obrigado porque podemos nos relacionar contigo e porque podemos ter a certeza de que tu ouves as nossas orações. Agradecemos imensamente pela oportunidade deste culto. Agradecemos por esse dia a mais de vida que tu nos deste. Agradecemos por todos e todas que estão aqui assistindo e porque nós temos a tecnologia que nos possibilita estar, mesmo longe, cultuando juntos a Ti. Que nesse relacionamento contigo nós possamos também fazer a nossa parte, possamos ceder em algumas das nossas vontades para fazer as suas vontades na nossa vida. E que, de bom grado, nós possamos buscar mais a Ti e possamos buscar Te conhecer cada vez mais. Senhor, nós queremos Te pedir para que estejas cuidando e abençoando a vida daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfermos e também das pessoas que estão enlutadas. As tribulações e as tristezas que passamos neste mundo não são nada fáceis, mas está escrito que bem-aventurados seremos e que podemos ter bom ânimo, porque Tu já venceste este mundo. E tudo mais que nós queremos pedir e agradecer, o fazemos por meio da oração que o Teu Filho, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber as bênçãos de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos na certeza de que Jesus Cristo nasceu. Vamos na certeza de que Ele está entre nós e que Ele é um Deus conosco. É um Deus que quer se relacionar comigo e contigo. Que nós possamos divulgar esse verdadeiro sentido do Natal para aqueles que ainda não o conhecem. Amém. E, para encerrar essa noite natalina, nada melhor do que um bom e velho hino, não é mesmo? Vamos cantar juntos o hino Noite Feliz. Você pode aproveitar também o chat que está disponível agora ali na plataforma do YouTube. Comunica com as pessoas que estão ali assistindo junto contigo. Dá uma boa noite, deseja uma feliz, abençoada noite de Natal. Assim também a gente pode estar em contato, mesmo que distante, mas estar em comunhão como Igreja de Cristo. Cantemos! Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobre humilde nasceu em Belém, no presépio Jesus nosso bem. Dorme em paz celestial, dorme em paz celestial. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que vieste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar.
feliz. Eis que vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador.